Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria agora nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 23, capítulo 8, Mateus capítulo 8, do verso 23 até o 27. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Adoremos nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu és aquele em quem confiamos, ao qual tem todo o poder, o Filho do Deus Altíssimo, que se manifestou na carne para destruir e desfazer todas as obras do diabo. Quem poderá intentar contra o Senhor, ou contra os filhos do Senhor, ou naquilo em que o Senhor determinou que acontecesse? Até as ondas e o forte vento, Pai Santo, são assim submetidos pela Tua palavra, pela Tua ordem, pelo Teu poder, porque o Teu poder é infinito, não pode ser mensurado. É neste Deus, é ao lado deste Deus que nós queremos caminhar. O sumo pastor que cuida de nós. Nós queremos ser ovelhas do Teu rebanho, Pai Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, ministra com o Teu poder, com a Tua força, Pai Santo, e nos revigora com o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito Consolador, sê comigo nesta manhã, usa a minha vida e os meus sentidos, meu Deus, para estar difundindo a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a remanescente cristã Filadélfia, Pai Santo, e que todos sejam revigorados com o Teu poder. Que o Teu poder de cura, o Teu poder, Pai Santo, de acalmar as tempestades, sejam tempestades dentro do lar ou no ambiente de trabalho, que a Tua presença poderosa, consoladora, encorajadora, esteja assim atuando poderosamente e manifestando a Tua glória. Que Tu és Deus, Pai, Senhor, e que cuida dos Seus discípulos, cuida dos Seus servos, cuida dos Teus filhos. Nós cremos na Tua palavra que não pode ser impedida. Nós cremos na Tua aliança, na aliança que Tu tens conosco, porque Tu és fiel. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus era publicano. Os publicanos eram muito odiados na sociedade judaica. Em Israel, entre aspas, porque os publicanos eram como McDonald's. Todo gerente, todo aquele que compra uma franquia do McDonald's por um preço, pode assim exercer a comercialização dos produtos do McDonald's. E sabemos muito bem que a simbologia do McDonald's, quando estamos numa autoestrada com a família e de repente as crianças veem aquele M, as crianças já ficam atiçadas: pai, para aqui no McDonald's para comermos um lanche. Bem assim, os publicanos compravam franquias para poderem coletar impostos para o Império Romano, e geralmente, após terem pago aquela franquia, os publicanos cobravam acima daquilo que era devido, e aquilo que eles cobravam acima, sem contar os caixadores e as propinas, ficava para eles, e eles assim enriqueciam ilicitamente, exercendo essa função de publicano. Mateus foi um publicano e era muito detestado, mas quando ele ouve a palavra de Deus e convida o Senhor Jesus para ir à sua casa, ocorre um grande impacto. Naquela festa que ele fez
quando assim aceitou o Senhor Jesus Cristo, houve mudança no seu lar. Ele abandonou o caminho errado e seguiu fervorosamente ao Senhor Jesus. Contam os pais da igreja que ele lavava as mãos antes de escrever no seu evangelho, nos seus escritos, o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele via o Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela experiência do nosso Deus em converter aqueles que talvez nós observemos nos dias de hoje como pessoas das mais detestáveis possíveis. Mais de 10 trilhões foram desviados do Brasil. E quando olhamos para alguns políticos corruptos, talvez nós ranjamos os dentes e detestemos essas pessoas por tanto roubar o Brasil, a riqueza do Brasil. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo atingiu Mateus, atingiu Saulo de Tarso e pode converter, sim, autoridades que estão constituídas no comando ou dentro das instituições que governam o nosso país. Por isso, vamos orar pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, vamos orar pelas autoridades do STF, na Praça dos Três Poderes, para que o Brasil seja definitivamente sendo colocado na rota do crescimento econômico. Voltando ao Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus ele faz algo muito interessante na organização de todo o conhecimento que ele teve ao longo da sua experiência de 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. Vemos que ele começa do capítulo 1 ao 4, fazendo uma apresentação do Senhor Jesus Cristo, comprovando a sua divindade, a sua linhagem humana, praticamente vinculada a uma linhagem real, a linhagem de Davi, comprovando que ele era rei, tanto carnal como rei eterno, filho de Deus. Vemos que ele prova essa linhagem real, prova essa linhagem divina do Deus Altíssimo, comprovando as profecias, comprovando as Escrituras, comprovando que ele veio para cumprir aquilo que a lei não podia, de certa forma, desenvolver efetivamente na vida dos seres humanos, na vida do povo de Deus. Depois do capítulo 5, nós vemos os ensinamentos, os valores, as práticas, as exortações que deveriam ser necessárias a todos aqueles que aceitassem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Rei. O reino que o Senhor veio estabelecer sobre a face da terra, ele é nutrido de valores. Sem esses valores em nosso caráter, sem as práticas ensinadas por esses ensinamentos, sem as ações assim praticadas por esses ensinamentos que são em nós enxertados, nós não poderemos entrar no reino dos céus. O apóstolo Pedro assim nos ensinou: se em vós houverem essas virtudes e valores, vos serão amplamente abertas as entradas do reino dos céus. Então vemos que na segunda parte ali do capítulo 5 até o capítulo 7, os ensinamentos do reino, as ações, os deveres que temos que praticar para entrar no reino dos céus pela fé mediante Cristo. E aí do capítulo 8 em diante, nós vemos principalmente no 8 e no 9, nós vemos a manifestação do poder deste rei. Que coisa maravilhosa! Logo no início do capítulo 8, nós vemos algo maravilhoso, a cura de um leproso. Talvez hoje, nos dias de hoje, nós podemos detectar pelos meios de comunicação doenças que são talvez incuráveis. Talvez já tenham até a cura, mas esteja assim sendo omitida por algumas grandes empresas químicas farmacêuticas que dominam patentes. Mas uma coisa bem certa, na época do Senhor Jesus, talvez uma das doenças mais terríveis e que levasse ao isolamento e a certo repúdio da sociedade seria a condição do leproso, porque se associava, segundo a teologia judaica, a lepra como uma das doenças mais terríveis e também se associava a ela ao pecado. E algo terrível é de vermos que quando os leprosos que tinham guizos em suas roupas, se eles se aproximassem de alguém, as pessoas já começam a gritar: imundo, 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 e atiravam pedra, porque era uma doença contagiosa. Isso podia ser pego. E nós vemos que aquele leproso ouve falar dos médicos do Senhor Jesus e vai com fé, crendo que ele é o Filho de Deus, crendo que ele é o médico dos médicos, crendo em Isaías 53, entre aspas,
ele vai com fé e algo incrível. O Filho de Deus demonstra, ele toca no leproso, coisa que as pessoas não queriam tocar naquela época. Nos dias de hoje, quando nós sabemos que uma pessoa está com uma doença infecciosa, me lembrei do irmão Messias. Eu falei, Messias, será que você não está com virose? Aí o pastor Fernando foi lá orar pelo irmão Messias. E intercedeu e ficou com um certo receio de ficar até com medo de pegar virose. Então ficamos receosos quando uma pessoa assim fica, está infectada. Perdão, irmãos. Está infectada com a doença. Isso gera um certo isolamento. Então vemos que o Senhor Jesus toca naquele leproso e lhe restaura a saúde. Eu prometo estar trazendo no próximo domingo uma mensagem muito preciosa que o Senhor me revelou ao longo dessa semana acerca desta manifestação da cura. Eu quero trabalhar em detalhes acerca da cura deste leproso, que recebeu um toque do Senhor Jesus Cristo e foi curado. Em especial quando o Senhor Jesus Cristo fala a ele, vá até o sacerdote com as devidas ordenanças ritualísticas da lei de Moisés, para que ele possa ser confirmado que verdadeiramente aquele que te tocou tem poder de curar todas as enfermidades e cumprir, demonstrar que é o Messias que cura. Depois vemos a cura do centurião de Cafarnaum, que de certa forma representa todos nós gentios na pessoa desse centurião, visto que ele não era judeu, ele sofria certa discriminação, ele sabendo dos seus pecados, mas reconhecendo a santidade e a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ele pede que tão somente o Senhor Jesus Cristo dê uma ordem para que a enfermidade do seu servo, para a enfermidade do seu servo que estava de cama, e com certeza essa enfermidade o tornou paralítico, pudesse assim ser restaurado, ele pudesse novamente caminhar e servir o seu Senhor e reconhecer e glorificar a Cristo. E no mesmo instante, com a ordem do Senhor Jesus Cristo, aquele servo do centurião foi curado. Depois vemos algo maravilhoso, que de certa forma é uma cura que traz um ensinamento para nós, cristãos, domésticos da fé, que já conhecemos o Senhor Jesus Cristo talvez por um bom tempo, mas talvez em plena saúde, em plenas faculdades mentais, não estamos servindo ainda. Queremos simplesmente ser filhos, mas não queremos ser servos. A cura da sogra de Pedro. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo dormia e se instalava na casa de várias pessoas. Várias mulheres serviam ao Senhor Jesus Cristo e colocavam à sua disposição os seus lares, as suas casas, às vezes até as suas provisões financeiras para nutrir e trazer recursos à obra missionária do Senhor Jesus Cristo. E ciente, entrando na casa de Pedro, e ali reconhecendo que a sogra de Pedro estava enferma, de cama, o Senhor Jesus Cristo assim repreende a enfermidade, que era uma seta maligna. Enfermidades são todas consequências do pecado, mas aquela era maligna, né? O Senhor Jesus Cristo repreende a enfermidade e a sogra de Pedro levanta-se revigorada e já começa a servi-lo. Então, algo muito interessante, né? Ela foi levantada e já cumprindo aquele desejo, intento do coração dela, ela já automaticamente começou a servir o Mestre, né? Conheci algumas pessoas que já foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo e nunca mais frequentaram a igreja, nem sequer quiseram ser filhos. Uma vez me testemunhei dessa mesma pessoa. Ah, pastor Fernando, olha, uma vez eu fui lá na Assembleia de Deus, sabe, eu tinha uma dor de coluna terrível, doía, e eu ia no médico, fazia fisioterapia, usava remédio e nada. Chegou aquela mulher de idade, sabe? Em nome de Jesus, sai enfermidade. Pôs a mão aqui na minha coluna, aqui, nunca mais doeu, sabe? E a senhora está frequentando a igreja? Não estou não, sabe? Mas eu me lembro disso, fui curada, viu? Fui curada na Assembleia. Interessante, né? São sinais e marcas que o Senhor Deus dá. Essa mulher não voltou para a igreja, eu também não sei mais o destino dela.
Mas uma coisa bem certa, que a sogra de Pedro, após ter sido curada, ela assim já colocou à disposição a sua vida. Agora, aquele que me curou, eu vou servir aquele que me curou por toda a minha vida. E a começar por agora mesmo. Já vou servir o mestre. Né? E aí vemos que as pessoas vieram ali, né? Pedro com certeza abria a janela e já tinha gente ali. Ah, o mestre, o médico dos médicos está ali. Aí aquela multidão se aglomerava onde Jesus Cristo se instalava. Então já foram lá para a porta, para a janela, para o quintal de Pedro, em busca de também serem curadas. E vemos que aqui Mateus faz questão de citar, né, no versículo 17, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus fez questão de dizer que o Senhor Jesus Cristo cumpriu as profecias, cumpriu a profecia de Isaías capítulo 53, que ele, por suas pisaduras, por seus maus tratos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, inocente, pagou o preço das nossas enfermidades, das maldições, dos nossos pecados que estavam em si, sobre a sua vida. Vemos algo maravilhoso, de ele também ministrar outros sinais que se correlacionam com esse texto que a gente vai dizer aqui, né? Diante de tantos sinais, com certeza, muitos gostariam de estar ao lado dele. Temos que o Senhor Jesus Cristo ele criou um certo conflito, uma certa hostilidade com aqueles que mais para frente vão conspirar contra ele. São os fariseus e saduceus. E os fariseus eram homens que ficavam constantemente lendo, principalmente os fariseus, ficavam lendo as Escrituras, o Torá Sagrado, e buscavam ao máximo se santificarem, e para, por meio de boas obras, de boas ações e da obediência à lei de Moisés, colocarem-se como vitrines vivas de pessoas abençoadas que obedeciam à lei de Moisés. Mas quando eles se depararam com o cumprimento da lei de Moisés, o cumprimento de um Messias na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles viram: alguém é maior, alguém é maior. Esse que está na nossa frente nos ensinando é maior que a lei, porque ele pode cumprir a lei. Ele consegue verdadeiramente tirar e nos trazer e nos expor o coração da lei, o sentimento da lei, as intenções de Deus para nós, pessoas, filhos de Deus. E aí, dois deles vêm ali diante do Senhor Jesus Cristo e decidem seguir o mestre. E aí é algo complicado, né? Seguir o mestre. Nós vemos, como eu disse, algumas pessoas querem só ser filhos. Aceitam o Senhor Jesus, tá bom agora, já aceitei Jesus, e vai para a igreja como se fosse uma reunião social, e muitas vezes, às vezes, vai para a igreja nem com o sentimento de adorar, esquecendo que a igreja é casa de adoração, né? Fica disperso na hora do louvor, não adora, né? Esquece esse sentimento de adoração, dai a Deus o que é dai a César o que é de César e a Deus o que é devido. É devido, é um dever de toda criatura reconhecer o senhorio de Deus e adorá-lo, né? Algumas pessoas se esquecem, né? Então, algumas pessoas só aceitam a Jesus e ficam ali como filhos. Outros querem servir. E esse fariseu, reconhecendo isso, queria segui-lo, seguir o Senhor Jesus Cristo. E aí nós nos deparamos com uma difícil tarefa. A difícil tarefa de esvaziar como o Mestre esvaziou e servir ao Senhor Jesus Cristo. E isso não é uma tarefa fácil. Veja no versículo capítulo 8, verso 18. Quando viu a multidão ao seu redor, Jesus deu ordem. Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, lhe disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Vejam duas respostas para aqueles que se colocaram
vieram como candidatos para seguir o Senhor Jesus Cristo. Para um ele responde, as raposas têm seus covis, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com certeza o mestre respondeu isso fazendo uma alusão aos momentos terríveis da cruz do Calvário, o objetivo da sua vinda à Terra, da sua encarnação, quando ele buscava apoio na cruz do Calvário e não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, a cruz foi algo doloroso, algo terrível que nos faz a lágrima descer aos olhos, pois o Filho de Deus pagou esse preço para nos salvar. Quando vemos a obra missionária do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele se instalava na casa de pessoas caridosas, de algumas mulheres que recebiam o Mestre em sua casa. Vemos que ele vivia dos recursos, né? E ele jamais veio demonstrar que o Evangelho produz riqueza na vida do Filho de Deus e nem na vida dos seus discípulos. Ou seja, algo que eu disse alguns instantes atrás, o esvaziamento faz parte da vida. Isso é uma rotina. Eu vou entender ovos e para um pouquinho aqui na porta de casa. Então o esvaziamento faz parte. Passou, glória a Deus, que tenha boas vendas nesse domingo. O esvaziamento faz parte da vida daqueles que querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes alguns têm vontade, têm o sentimento de seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando observam que vão ter que abrir mão de suas posições, do seu cargo, da sua riqueza, e obedecer, e assim como Abraão, ir para uma terra distante, para onde o vento do Espírito assim levar, a pessoa pensa duas vezes e se abstém daquele sentimento verdadeiro que o está chamando para servir. As pessoas põem na balança e pensam, poxa, perder a posição, viver pela fé da obra e dos recursos, uma coisa é bem certa, né? Quem é que sustenta o profeta? Os corvos, os urubus. Deus dá ordem aos urubus, né? Vai lá e leva sustento para o meu profeta, né? Deus fala, vai para a casa da viúva, porque lá te sustentarei. Ir para a casa da viúva? Viúva não tem recurso. Viúva é símbolo de exclusão social. Deus faz milagre, Deus faz o pão prosperar na casa da viúva. Deus faz uma ave imunda, os corvos, os urubus trazerem alimento para sustentar o profeta. Esse é o jeito de Deus agir, porque a riqueza que está no céu, o galardão de 100 vezes mais do que se abre a mão aqui na terra por servir a Cristo, é maior ainda a ser recebido na glória que está por vir quando nós tivermos corpos incorruptíveis. Veja a resposta que ele dá ao outro também, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha urgência na salvação. Urgência na salvação dos homens. Veja a preocupação que ele tinha com os 12. Um havia se enforcado e morrido, né, após ali a sua ressurreição, e ele já vai dizendo para o Pedro, diga a Pedro que eu ressuscitei. Veja como o Senhor Jesus Cristo vai em busca dos 2 discípulos no caminho de Emaús, né, porque ele tinha preocupação com aqueles 2 que estavam indo para a direção errada e iam perder a bênção do Pentecostes. Deu para você notar que o Senhor Jesus Cristo tinha urgência com a salvação e a vida espiritual. E o Espírito de Deus habita, testifica no espírito do homem que somos filhos de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, quando recebemos e aceitamos por opção, racionalmente, o Evangelho, começa a haver vida em nossos corpos, começa a haver vida espiritual em nós. E quando, por mais que a pessoa tenha saúde, esteja andando na rua, faça boas obras, mas não declare nem confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, são considerados mortos. Isso não pode nos trazer, em hipótese alguma, um certo exclusivismo, ao ponto de dizer que nossa igreja é salva. Não, dentro da igreja tem joio e trigo. Mas uma coisa é certa,
que Jesus Cristo verdadeiramente sabe aqueles que têm vida em Cristo em seus corpos e já estão mortos espiritualmente, vivendo ainda uma vida física. Então aqui ele fala, deixe que os mortos enterrem os mortos, e vem agora, segue-me. Ou seja, o Espírito estava, a palavra viva estava querendo gerar vida no discípulo, mas o discípulo se abstém. O discípulo pensa, não posso abrir mão da posição que eu tenho. Né? E aqui vemos algo interessante. Um outro sinal maravilhoso agora para as nossas vidas, com o texto que nós vemos. Depois que entraram no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade. Como eu disse, aqui existem vários sinais que, de certa forma, ocorreram antes de acontecer essa experiência dos discípulos, daqueles que abriram mão de suas vidas, de suas famílias, do contato com suas famílias, do crescimento das experiências com outros membros de sua família, de suas empresas, do lucro, do dinheiro, para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E agora, obedecendo a voz do Senhor Jesus Cristo, eles ali tomaram a embarcação, embarcaram e enfrentaram agora uma terrível dificuldade. Ouviram a voz do Mestre e obedeceram. Vamos atravessar o mar de Gadara, pois temos algo a efetuar na margem, do outro extremo da margem do lago de Gadara. Um lago que tinha 13 a 14 metros de largura. E esses 14 quilômetros teriam que ser cruzados. Algo interessante, o Senhor Jesus Cristo jamais será pego de surpresa. Uma coisa é bem certa, que o inimigo, ciente de que o Senhor Jesus tem urgência na salvação, ele tem urgência em salvar, de vidas que poderão ser salvas pela pregação do Evangelho, ele vai fazer suas tentativas de colocar impedimentos. Era muito comum na região, ali no mar de Gadara, por serem uma região, de certa forma, de um lado ser cercado por escarpas de cadeias de montanhas, se formarem ondas de vento muito forte, deixavam o mar de Gadara ali muito agitado. Então era comum ocorrerem estes vendavais. Mas em especial aqui nós vemos que uma batalha espiritual e um grande ensinamento haveria de ser trazido ali para aqueles discípulos que, como eu disse, atentaram a voz do Mestre, atravessar. E as nossas vidas, às vezes, nós passamos por isso. Como eu já citei várias vezes, a igreja de Filadélfia, lá no passado, eles ouviram a voz de Jesus, ouviram a voz dos apóstolos, que levaram o Evangelho à região de Filadélfia, e de repente, agora que aceitaram o verdadeiro rei, o falso rei Domiciano desencadeava sobre a vida deles uma perseguição. Às vezes nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e, passado algumas semanas, nós vemos que algo semelhante a uma reação química ocorre dentro dos nossos lares, uma reação química ocorre no nosso ambiente de trabalho e nós perdemos as amizades. Pessoas começam a nos olhar de outra forma, pessoas de outros credos religiosos começam a nos olhar com certa discriminação. Passamos a ser, de certa forma, inimigos. Não somos mais vistos com os mesmos olhos. Somos vistos como pessoas repugnantes. E começamos a enfrentar os desafios. De repente, nos vemos num grande mar de tempestade, onde as ondas ameaçam nos cobrir e que fortes ventos vêm para nos tirar da posição, nos abalar. E o intuito do mar agitado pelo inimigo, o intuito do mar é nos afogar. Vejamos algo interessante, que esses homens, os discípulos, estavam na embarcação, obedeceram à voz do rei, do Senhor, do Mestre, e ali agora estavam numa terrível dificuldade. O Mestre, por ser onisciente, de saber muito bem do seu propósito, e estava submisso à vontade do Espírito Santo, ele sabia: eu estou obedecendo o Espírito do meu Pai e eu vou fazer a missão quando chegar lá do outro lado da margem. Tem lá 2 endemoniados no cemitério que eu vou libertar. Tem lá um evangelista que vai evangelizar a região e eu vou formar aquele evangelista lá depois de libertá-lo.
Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem. Por isso, o mestre que estava cansado, a sua natureza humana, pois ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, estava cansado. Com certeza, né? Era a hora que o mestre encontrava para descansar a sua voz, para descansar seu corpo, desgaste mental, né? E ele colocou lá uma grande almofada e estava ali descansando. De repente é essa que o inimigo se aproveita quando o mestre está descansando para sapecar com a fé dos discípulos, né? E bem assim somos nós, somos chamados para servir a Cristo, e o mestre, de certa forma, o homem, nosso Deus, ele nunca dorme, ele não dormita o guarda de Israel, ele está vendo tudo que está acontecendo, né? Mas nós somos provados naquilo que aprendemos da palavra de Deus. Atendendo ao chamado de Deus, nós enfrentamos os desafios, uma nova porta de emprego, casamento, uma nova oportunidade de negócios, e de repente aquele turbilhão de problemas, a onda tentando nos cobrir, o mal tentando nos afogar, e ali eles ficam agitados, né? Como eu disse, aqui no capítulo 8 existe uma série de milagres e sinais que transcendem a capacidade médica de estar ali trazendo uma solução para aquelas pessoas. Nem os fariseus, que tanto obedeciam à lei, não podiam ministrar a cura em nome de Deus, a quem tanto liam a sua lei, sobre a vida dos enfermos. Eles não puderam solucionar. Então vemos que muitas vezes nós estamos nessa mesma situação, com as nossas capacidades humanas tentando solucionar. Nós vamos até os nossos limites, com a nossa competência técnica tentando solucionar os problemas. Nosso limite humano, a nossa capacidade humana tem alguns limites, né? E nós tentamos às vezes até apaziguar algumas situações dentro de casa, mas infelizmente algumas pessoas trazem hábitos mundanos, hábitos corruptos para dentro de casa e começam a criar conflito entre pai e mãe, entre os outros irmãos, uma discórdia terrível. E isso vem como uma onda. Isso muitas vezes para as famílias que não se preparam com Cristo Jesus, às vezes as famílias acabam afundando. É algo terrível e naufragando, porque não fizeram como Pedro aqui, que invoca o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo estende a mão e impede que o servo que obedeceu a voz, venha, estou te chamando na tempestade. As pessoas, às vezes, por não terem esse conhecimento, acabam naufragando. Então vemos aqui quando essa tempestade vem e ela chega ao clímax da situação, às vezes nós estamos perdidos, a embarcação vai naufragar. E aí, com certeza, um despertou a ideia, vai lá e incomoda o mestre. Mestre, não te importa que morramos, o senhor vai continuar aí dormindo. Né? A fé dos discípulos foi provada. E eles chegaram ao ponto de exporem que a fé deles era pequena. Que a fé deles é pequena. Mais uma vez eu toco nessa tônica. Quando vocês ouviram o Evangelho em vós enxertado, ele vai abrir novas portas. Além de vos colocar em regiões celestiais, numa nova posição, ele vai revestir você. O Senhor vai revestir você de poder e de autoridade. Ele vai criar condições para colocar você nesse novo patamar, nesse novo degrau. Essa porta que abre na sua vida, são estágios que o Senhor concede às nossas vidas pelo desenvolver da vossa fé. Então os discípulos estão vendo sinais, como muitas vezes as pessoas dentro das igrejas estão vendo, sendo espectadores de experiências de pessoas que são excelentes em oração. Tem pessoas que alcançam bens materiais, tem pessoas que alcançam milagres dentro dos seus lares pelo joelho dobrado, pela oração. Como foi ensinado aqui na aula do ITF acerca de Ana, que Ana usa a sabedoria de Deus, diante de Deus, daquele que pode todas as coisas, para alcançar o filho que haveria de nascer. Senhor, se tu me deres um filho, tu que tens poder para gerar filhos, fazer uma mulher que é estéril gerar filhos, eu te devolvo aquilo que eu estou pedindo. Olha só, ela faz um voto de devolver para Deus
aquilo que ela tanto pedia a Deus. Eu vou colocar esse filho totalmente consagrado a Ti. Às vezes nos falta sabedoria para pedirmos as coisas. Às vezes as pessoas estão pedindo bens materiais, pedindo certos bens para disputarem aqueles que possuem bens materiais com outras pessoas que ali conquistam as coisas dessa vida. É uma verdadeira disputa. Isso ocorre, né? Dentro do meio evangélico, dentro das igrejas, né? Se você pensa que isso ocorre sim. Essa disputa, esse sentimento de inveja. E Tiago vem expressar muito bem esse sentimento, porque lá no passado a igreja primitiva passava por essas dificuldades. Né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Aprenda, povo de Deus, que você deve pedir tudo aquilo que de certa forma vai glorificar a Deus. Que verdadeiramente vai produzir no seu coração vida de gratidão, vida de serviço, vida de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Veja como a sogra de Pedro nos ensinou. Por isso que eu fiz questão de estar falando sobre a sogra de Pedro, porque tão logo ela foi curada daquela febre, ela foi curada e já levantou-se do leito, ela já colocou a sua vida, seu corpo, os seus sentidos à disposição do Senhor Jesus Cristo e o exaltou com serviço. Então veja aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala aí no versículo 8, 26. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Esse milagre aqui é realmente espantoso. Eles tinham visto com os olhos o Senhor Jesus Cristo curar lepra, dar ordem à enfermidade ser dissolvida. Eles viram, os discípulos em especial, viram a sogra de Pedro ser reabilitada pelo poder de Deus. E agora, diante do mar agitado e da tempestade que ameaçava ali naufragar a embarcação, o Senhor Jesus Cristo dá uma simples ordem e acalma toda a tempestade. E aí eles ficaram extremamente impressionados com este milagre. Né? E aqui nós vemos algo muito importante. Homens de pequena fé. Terrível, como eu disse, que algumas pessoas dentro da igreja, elas querem simplesmente entrar nas igrejas, ouvir a palavra bonita, ouvir um discurso bonito, sobem um degrau, pois agora já não fazem mais parte do mundo, estão ali dentro das igrejas, estão ouvindo ensinamentos todos os domingos. Depende da igreja, tem igreja que o pastor não prega muito ensinamento, fica simplesmente ministrando sinais, atendendo demanda, às vezes não tem ensinamento, né? Tem pessoas que buscam ensinamento, né? Vão para a igreja, ficam ouvindo ensinamento, mas não evoluem na fé. E isso é algo complicado. Ouvir o Evangelho e não desenvolver a fé. Continuar pessoas imaturas, continuar pessoas bebezinhos na fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele vem falar dos riscos das implicações de nós não queremos amadurecer. Então, todas as vezes em que você passar por lutas, em que você passar por dificuldades, é Deus tentando desenvolver a maturidade. É o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, das lutas que estão te cercando, te acometendo, tentando desenvolver a sua fé, a sua maturidade. Porque uma coisa é bem certa, você já viu bem isso. Você vai nas igrejas neopentecostais, nas grandes catedrais, as pessoas se dirigem para as campanhas, né, de 9, 7 sexta-feiras lá, para tentar sair daquela situação difícil. A fé dela está sendo impulsionada por algum jargão. Vem aqui, você vai fazer a campanha, vai pagar o desafio, você vai receber a solução do seu problema, você vai conseguir comprar o que você quer, né? E aí você ouve os testemunhos lá, né? Oh, eu entrei aqui, sabe, missionário, eu entrei aqui, apóstolo, sem nada, e hoje eu quero falar aqui, ó, a chave da BMW está aqui, aí fica balançando a chave da BMW lá. Hoje eu tenho 2 empresas, tenho 15 funcionários lá à minha disposição, olha, deu uma virada. Quando Deus faz isso na sua vida,
Quando Deus opera, permite que você passe por tribulações, é o Senhor Deus querendo desenvolver em você maturidade. Não é propriamente enriquecer você. Deus não se alegra com a sua necessidade, com a falta de dinheiro que você tem. Mas Deus quer que você viva uma vida de dependência dEle. Assim como Ele cuidou do seu povo lá no deserto durante os 40 anos, o Senhor quer mostrar para você que Ele é o teu provedor, que Ele cuida de você. Porque mais que você pense assim, estou perdido, o que será o amanhã? O nosso Deus, Ele tem poder para prover a solução, a salvação, o livramento, o cuidado. Como eu disse no início da manhã, 2 miliantes aqui conflitavam, brigavam pelo acesso num ponto de droga, numa favela aqui próximo, né? E nós lá dentro clamando pelo poder de Deus. Eu e minha esposa clamando pelo poder de Deus. E em questão de segundos eles foram brigar em outro ponto. Foram conflitar em outro ponto. Por quê? Os anjos os repeliram aqui da porta das igrejas. Não que nós não desejássemos que eles sejam salvos. Mas Deus ouve a oração e protege os seus filhos. E o Senhor atuou aqui pela manhã. Foi o jeito que Deus quis agir. E assim, nós invocamos o Senhor e Ele vem com os seus cuidados. Assim como o Senhor Jesus, quando foi importunado, Ele veio com os seus cuidados ali, ó, e repreendeu a tempestade. Repreendeu as ondas que ameaçavam naufragar a embarcação. O nosso Deus, Ele vem ao nosso chamado. Ele vem quando nós assim o invocamos. Ele vem atender a necessidade quando nós precisamos. Aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a minha salvação. Então a fé, muitas vezes na vida de algumas pessoas, é uma fé pequena. Porque você se tornou espectador, ou talvez seja um membro de reunião social. E às vezes você está com medinho, não quer enfrentar os desafios das grandes lutas e dificuldades que surgem. Mas saiba que por meio da perda, da abstinência, das lutas, das dificuldades, o Senhor vai desenvolver a nossa fé. E por um bom tempo, às vezes passamos por luta, é ali que o Senhor vai incrementando valores. É aí que o Senhor vai mostrando, enviando recurso, salvação, livramento. Ele vai mostrando cuidado. Não se desespere. As ondas vêm. Talvez na quinta-feira vai vir outra onda. Mas quando vier outra onda, você vai me invocar e eu vou mostrar a minha salvação. Eu vou cuidar de você. Eu vou caminhar com você. Veja a oração do Senhor Jesus Cristo. Não se engane. Não existe unção de blindagem. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, nos ensina a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tem de bom ânimo, pois este mundo eu venci. Então nós não seremos isentos em hipótese alguma das dificuldades do mundo. O Senhor estará conosco. Quem não ficaria admirado e impressionado com o Senhor Jesus Cristo acalmando o mar agitado? Eu imagino pela fé que esses sinais maravilhosos que eu aqui relatei, que foram escritos pelo evangelista Mateus. Quem não ficaria impressionado? Não adianta ficar só impressionado, nós temos que crer e fazer que a nossa fé de pequena seja uma fé grande, uma fé que confia, igualzinha do Senhor Jesus. Deus mandou, o meu Pai mandou eu atravessar o mar de Gadara para libertar um evangelista, um futuro evangelista. Eu vou chegar lá, eu vou alcançar a coroa da vida, eu vou alcançar a coroa eterna, a vida eterna, eu terei corpo incorruptível. Esta luta, esta dificuldade é apenas um detalhe da minha jornada. Aquele que prometeu é fiel para cumprir e realizar em mim o que Ele quer realizar. Se você passou da condição de filho para servo, e servo com suvela na orelha, escravo perpétuo, vai glorificando a Deus. Seja sensível ao Espírito Santo e aguarde o milagre de Deus.
pois no tempo certo, no momento devido, o Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo, manifesta o poder dele e a glória dele, e você vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida neste momento.